Nossa irmã Lucinei, que vai trazer a palavra para a gente nessa manhã. Nós estamos no mês da família e estamos com a série de mensagens Famílias Imperfeitas, né? Graças a Deus que eu tenho a minha e você tem a sua e está tudo certo, né? A gente quer desconstruir um pouquinho aquela imagem daquela família que não tem problemas, que a gente sabe que não existe, né? E daí a Lu comentando, né, que quando ela comentou com a Carol que ia pregar, a Carol disse: mãe, que bom, então a nossa família é imperfeita, né? Pode usar como exemplo, né? Graças a Deus por isso, e o Senhor na sua graça nos aperfeiçoa. Vamos orar pela Lu, estenda a tua mão aqui. Senhor, mais uma vez nós colocamos a tua filha e a tua serva, Deus, nas tuas mãos, use-a com poder, Deus. A Lu carrega um testemunho, uma história de vida, uma história na qual o Senhor entrou e transformou de uma forma maravilhosa, Jesus. E o Senhor fez já grandes coisas e irá fazer grandes coisas que ela ainda aguarda da parte do Senhor. E agora nós abrimos o nosso coração e que a história de vida, a palavra que a Lu vai nos trazer, possa nos ministrar e nos abençoar, trazer esperança e Deus, trazer, Deus, coragem e força aos nossos corações nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Lu. Amém. Bom dia, família linda. Eu não sei se eu estou com frio, se eu estou com calor. Minha mão está gelada, mas eu estou suando. Eu acredito que seja normal, né? Não sei, eu espero que seja. Então, nós estamos no mês da família e o pastor me pediu para trazer uma palavra, porque eu também tenho uma família imperfeita, graças a Deus. E a gente sabe que toda a trajetória de uma família não é fácil, né? É sempre uma caminhada longa e muitas vezes dolorosa. E na minha família não foi diferente. Na minha família a gente viveu, para a gente estar aqui hoje, compartilhando e testemunhando do que o Senhor fez. Foi uma caminhada longa e bem difícil. Mas glória a Deus. Glória a Deus que Ele sustentou, Ele trouxe até aqui, Ele ensinou. Quanto aprendizado, quanto testemunho a gente tem, né? Eu vou falar um pouquinho, mas assim, um resumão, né? Porque eu não posso falar muito tempo, que se eu for falar, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né? Então, eu vou falar assim, como foi o começo dessa caminhada, e vou falar como a gente chegou até aqui, como a gente veio parar aqui na Manaim. Porque quando Deus me trouxe, Ele me trouxe direto para cá, e eu falo que daqui eu não saio. E daqui ninguém me tira. Estou firmada na rocha, e glória a Deus. Mas eu me casei muito cedo, eu casei bem nova, e eu tive um filho já em seguida, porque, para variar, eu casei grávida, né? Em seguida já veio a Bárbara, eu tive o Tiago, depois 2 anos eu já tive a Bárbara, e 5 anos depois eu tive um casal de gêmeos, Felipe e a Carol. E assim, eu amava a minha família, né? Eu amava estar com eles, eu deixei tudo para ficar cuidando deles, para cuidar da casa, para cuidar da família, para cuidar do meu bem mais precioso, né? Que eram meus filhos, minha casa, meu marido. Mas, né, infelizmente, o pai dos meus filhos, eu tenho um amigo que acha muito engraçado, que eu não falo meu ex-marido, eu falo o pai dos meus filhos, porque acho que foi o que sobrou, né? Ele é o pai dos meus filhos, então, glória a Deus por isso. Ele resolveu curtir a vida, resolveu ir para outros lados, arrumou outra mulher, outra família, e foi viver a vida dele, e eu fiquei com as quatro crianças. Na época eu tinha o Tiago com 10 anos, a Bárbara com 8, e o Felipe e a Carol, eles tinham 3 anos e pouquinho, 3 anos e alguns meses.
E só que eu não sabia que ele estava deixando a gente, porque a gente morava em São Paulo e ele falou para mim, vamos voltar para Curitiba, porque lá a gente tem a família, a gente vai estar com todo mundo por perto e vai ser mais fácil, né, para a gente conseguir conciliar as coisas. Eu falei, amém, vamos voltar para Curitiba, porque minha mãe está lá, minhas irmãs estão lá, está todo mundo lá. E vim embora rapidinho com as crianças e ele ficou lá. E aí ele disse que ia vender as coisas lá, porque ele tinha uma fábrica de lajes para casa, ia vender e tal, e já vinha embora em seguida. Só que ele nunca veio. E quando passou 6 meses, eu fui atrás dele. Eu peguei o Felipe e a Carol, que eram pequenininhos, peguei um ônibus, deixei o Thiago e a Bárbara com a minha irmã, porque eles estavam na escola, eles não podiam faltar. E eu fui atrás dele lá e falei, olha, eu vim porque, né, nossa família, nossos filhos, eu não vou ficar sozinha. Aí ele me mandou embora e disse que ele não queria mais, que ele já tinha outro rumo e que era para eu voltar embora com as crianças. E o meu mundo desabou, né? Meu mundo caiu na minha cabeça. Eu era muito novinha, eu tinha 32 anos. Eu era quase uma criança. E daí, nesse dia, eu tenho 2 amigas lá, que eram da minha adolescência, e eu fui chorar com elas. E elas me chamaram para ir numa missa do padre Marcelo Rossi. Vamos lá na missa. Vamos lá rezar. Eu falei, então vamos, de madrugada. Ela tinha que estar lá às 6 da manhã, a missa começava às 6 da manhã, e nós fomos lá. E eu, naquela turbulência, eu não sabia nem o que pensar, eu não sabia nem que rumo seguir, eu estava completamente perdida. Mas aí nós fomos nessa missa, e a única coisa que eu lembro dessa missa, o texto que o padre leu na hora da palavra lá, que foi Isaías 43, de 1 a 7. Então, essa palavra ficou gravada no meu coração, e eu li essa palavra, eu ouvi essa palavra, e ficou gravada na minha mente, no meu coração, eu nunca mais esqueci. E essa palavra diz assim, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes até o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Essa palavra ficou gravada no meu coração, eu voltei para Curitiba, eu comprei uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia, eu não tinha costume de ler a Bíblia. E eu lia esse texto, assim, muito, eu lia muito, porque eu queria entender, eu queria saber por que daquilo tudo. Claro que eu não sabia por que eu estava passando por aquela situação. Mas a vida foi seguindo, as crianças estavam ali, eu passei por muitos problemas, porque criança pequena, sozinha. Eu tive um problema com meu pai, daí ele acabou indo morar num sítio com a minha mãe que me ajudava, no fim, foi embora. Daí minhas irmãs que estavam por perto foram morar lá em Salvador.
A minha outra irmã morava lá nos Estados Unidos. Então, eu vim de São Paulo para cá para ficar com a família, para eu ter apoio, e eu fiquei sozinha. Eu fiquei completamente sozinha. E para ajudar, ainda tinha meus irmãos, que sempre estavam ali criticando e falando e julgando. E eu tive muitos problemas com meus irmãos. Mas eu segui a vida, naquela problema emocional, problema financeiro, problema. E as crianças foram crescendo, e a gente foi tocando a vida. E chegou um tempo que eu não tinha mais forças. Eu não tinha mais para onde ir, eu não tinha mais para quem pedir ajuda, eu não tinha mais de onde tirar forças. E eu falei com uma amiga minha, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu estou sozinha, eu não sei mais o que fazer, eu tô entregue, eu não sei o que fazer. E daí ela me convidou para uma célula. Na verdade, ela já tinha me convidado para a célula outras vezes e eu nunca podia, nunca ia, né? Acabei indo na célula com ela nesse dia, porque eu senti que eu não tinha outro lugar, não tinha mais para onde correr. E eu fui para essa célula, e ali eu comecei a ter ajuda emocional, ajuda espiritual, que não tinha nada, não conhecia nada, não sabia nada. E ali eu comecei a conhecer um lugar onde a gente não está sozinho, onde a gente tem pessoas que estão ali para te apoiar, que estão ali para te ajudar, que estão ali para te dar força e ânimo, para te ensinar. Eu lembro a primeira vez que eu fui num culto na Manaim, foi um domingo à noite, e a palavra que o pastor trouxe era o pastor Reinaldo, que estava pregando, e eu não gostava, aquela coisa, né? Eu não vou em igreja de crente, né? Mas aí eu fui aquele dia, eu ia na célula. Mas aí eu fui, porque eu falei, eles vão me julgar, eles vão me criticar, eles vão falar mal de mim, que era só isso que eu ouvia, né? E daí, a palavra que o pastor deu naquela noite foi para que não julguem. Ele ainda lembra exatamente o pastor falando, se alguém estiver julgando você por alguma razão, vem falar comigo, porque eu vou lá conversar com essa pessoa. Porque ninguém pode julgar ninguém, por nada que ela for fazer, nada que ela viver. Ninguém está na pele do outro para saber o que ela passa. E aquilo me fortaleceu, sabe? Eu falei, nossa, essa igreja é legal, né? Essa igreja é boa, esse pastor não vai me colocar lá num quadradinho e falar, você faz isso. E daí eu comecei assim, a participar da igreja e com frequência, e eu gostava. Eu não faltava na célula, e o Felipe e a Carol iam comigo, porque eles eram adolescentes, né? E eles me acompanhavam, mas a Bárbara não. A Bárbara já era jovem, né? Então ela não ia comigo, não. Mas aí um dia Deus levou o Cristiano lá dentro da minha casa. Ele apareceu lá numa célula que a primeira célula que a Bárbara participou, porque ela não participava. A primeira célula que ela quis participar, o Cris foi. E daí, né, vocês já sabem o final da história. Graças a Deus, Deus seja louvado, porque daí minha filha conheceu o príncipe encantado dela. E daí eles começaram a namorar e já noivaram, e daí em seguida casaram, e glória a Deus. E a gente começa a receber muitas palavras assim, né, de Deus. Né, na nossa caminhada, a gente começa a ter entendimento da palavra, e a gente começa a entender que aquelas palavras são para nós, e a gente toma posse delas, né? Assim como eu tomei posse dessa palavra de Isaías, que Deus falava, você é meu,
Você não vai morrer afogado, nem vai morrer queimado, e nem vai, você não está sozinho, porque eu te amo, você é meu, eu te criei, eu te fiz. Eu tomei posse dessa palavra mesmo sem saber de nada. Mesmo sem imaginar que hoje, quase 30 anos depois, eu estou aqui, testemunhando disso. Porque Ele fez. E Ele não é um Deus, Ele não é homem para que minta. A própria palavra diz, né? E nem é filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus forte. É o único que a gente pode crer que Ele faz quando Ele fala. E lá em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Então, eu sinto que quando Deus falou essa palavra para mim, e depois continua, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Tem mais um. E tudo isso vem de Deus. Acho que não, está diferente essa versão. Mas aí na minha tradução diz que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. E a gente começou a viver uma nova fase, a gente começou a viver uma nova era da nossa vida, da nossa transformação, da nossa caminhada. A gente começou a entender, não falo a gente porque não foi só eu, não. Meus filhos vieram comigo. Eles estão aqui, os 3, o Tiago mora nos Estados Unidos e ele ainda não aceitou Jesus, nem minha nora, nem minha neta, mas eu creio em nome de Jesus que eles vão aceitar. Porque eu já declarei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tomo posse dessa palavra. E eu sei que um dia eles vão se render e vão aceitar também, e vão caminhar como a gente. Então, Deus ele vai dando palavras e Ele vai dando... instruindo a gente, conforme a gente vai crescendo e vai entendendo a palavra de Deus, a gente vai entendendo os propósitos de Deus. Que para chegar no propósito a gente tem um processo. E o processo às vezes é bem difícil. Às vezes a caminhada até chegar ao processo, a gente precisa ser lixado, a gente precisa ser mudado, transformado, a gente precisa ter uma mudança de caráter, a gente precisa ter uma mudança de mente. Porque se a gente não mudar a nossa mente, Deus não faz nada. Ele não consegue entrar no nosso coração se eu não falar assim: Senhor, faz de mim aquilo que é a sua vontade. Eu não consigo ser transformada se eu não disser sim para Deus, porque Ele não é um Deus invasivo, Ele não é um Deus que invade a nossa vida e fala: agora eu vou fazer. Ele pede licença. E se a gente não falar: tá bom, Senhor, faça o que é a sua vontade. Aí Ele vai fazendo, Ele vai transformando, Ele vai ensinando, Ele vai lixando, e não pensa que é fácil, não. A gente abrir mão das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente está acostumado. Abrir mão das facilidades do mundo, dos prazeres que o mundo oferece. A gente tem que abrir mão. Porque ou você está com Deus ou você está no mundo. Não existe esse meio termo. Por muitos anos eu caminhei na igreja, igual aquela história lá do crente Raimundo, né? Que é um pé na igreja e um pé no mundo. E eu vivi muito tempo assim. Mas eu não via as coisas acontecer. Eu sabia que eu tinha muita coisa para viver, eu tinha muita experiência com Deus que eu tinha que provar, experimentar. Mas eu não experimentava porque o meu pezinho estava lá, ó. Então, quando eu entendi que eu tinha que mudar, que eu tinha que
entregar minha vida de fato, né? E entregar a minha casa, meus filhos. E eu falava, Deus, eu quero ver meus filhos prósperos, eu quero ver eles evoluindo, eu quero ver eles crescendo, eu quero que a minha família seja uma família exemplo para muitas famílias, apesar de, né, uma família totalmente fora do contexto, né? Se existe uma família imperfeita, é a minha família, que não tem nada de perfeito, nem mãe, nem filho, nem ninguém, e nem a história não é uma história linda de filhinhos, papaizinho, uma história fácil, uma história de muita coisa, de fartura. Não, foi uma vida de dor, de tristeza, de necessidade. Eu só falo que a gente nunca passou fome porque eu tinha minha irmã nos Estados Unidos que de vez em quando mandava $1 lá, e naquela época valia pouco, mas ajudava muito. Porque se dependesse só do meu salário, muitas vezes a gente não ia ter nem pão em casa para comer. Mas glória a Deus pela vida da minha irmã, hoje ela já está lá no céu. E a gente precisa tomar a decisão. A gente precisa deixar de lado aqueles julgamentos, aquelas coisas que fazem a gente pensar, eu não sou nada, eu não tenho capacidade, eu não posso fazer. Eu sempre fui muito insegura, eu sempre achei que de todos os 11 filhos, minha mãe teve 11 filhos, dos 11 eu era mais, sei lá, sem inteligência, a menos, sabe, que sabia fazer, a mais improvável de todas. Eu nunca acreditei em mim, assim como as pessoas também não acreditavam, daí eu fui colocando aquilo na minha cabeça. Nossa, eu sou muito incapaz, eu sou muito burra, eu sou muito, não sei, sabe? Fui colocando aquilo tudo na minha cabeça. E aquilo foi formando uma ferida gigante, foi formando uma cratera no meu coração e na minha mente. Não é só uma feridinha. Aquilo foi formando uma coisa que podia acabar com a minha vida e acabar com a vida dos meus filhos. Porque eles dependiam de mim. Eu tinha que ser uma fortaleza, eu tinha que ser sábia, eu tinha que ser a mulher que sabia tudo, que falava e que acontecia. E eu nunca fui essa mulher. Eu sempre fui chorona, eu sempre fui sensível. E a gente dá aquilo que a gente tem, né? E muitas vezes a gente precisa receber para poder dar. Só que eu não recebia. Não recebia. Claro que eu recebia deles. Porque eles eram crianças obedientes, graças a Deus, eles me respeitavam. Eles devem ter aprontado muito pelas minhas costas. Mas agora vão nem saber. Agora não posso bater mais. Pode? Mas eu louvo a Deus porque eu trabalhava e eles tinham que ficar sozinhos. A Bárbara virou a mãe dos irmãos, né? Só que eu brinco, porque eu falo que ela batia e o Tiago assoprava. O Tiago nunca foi de bater, né? Nem de corrigir, mas a Bárbara foi. A Bárbara brava. A Bárbara batia, ela não estava nem aí. Mas era uma criança cuidando das outras crianças, né? Pense, gente, na situação. Mas eles cresceram entendendo que aquela situação toda difícil, de dificuldade, de sofrimento, de dor, de saudade, de falta do pai, de falta da presença masculina dentro de casa, aquilo tudo era uma tristeza, um vazio, uma dor, era, com certeza. Mas eles conseguiram superar tudo isso. Eu acho que hoje eles devem ter, sim, um buraco no coração, né? Talvez um dia tenha até que fazer uma terapia. Mas eles conseguiram entender que eles não dependiam desse sentimento para ser pessoas
boas, pessoas honestas, pessoas que são dignas de respeito. E eles são muito dignos de respeito. Eles são pessoas fortes, pessoas que aprenderam a lutar, a trabalhar, todos estudaram, todos se formaram, todos se casaram. A Carol casou, não deu certo, mas agora ela está ali com o varão perfeito dela, em nome de Jesus. Deus trouxe. E assim, às vezes a gente tem que pensar que tem muita gente aí que fala, eu não dei certo na vida porque eu não tive um pai, ou porque eu fui abandonado, ou porque não, gente. Não é isso que forma o caráter da pessoa. Não é isso que vai fazer uma pessoa ser próspera ou não. Porque eles não tiveram pai em casa, mas eles tiveram uma base. Eu, no meu jeito, frágil, fraco, eu sempre me achei, hoje já acho que não é. Eu acho que eu fui, sim, forte, mas assim, Deus estava ali. Deus estava ali, Ele estava cuidando, Ele estava fazendo. Muitas vezes eu sei que eu não tinha sabedoria para lidar com alguma situação. E eu nem sei como que eu fiz isso. Mas eu sei que Deus agiu através da minha vida. E Ele fez com que esses filhos, os 4, entendessem o real valor da família, do amor, do caráter. Pessoas de boa índole, pessoas que têm um futuro, pessoas... Em Jeremias 29:11, é uma palavra que eu amo, porque fala muito no meu coração. Eu vou ler aqui, porque eu escrevi aqui. Ó. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A versão é diferente, mas diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar futuro pelo qual anseiam. Então, quando a gente crê que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que falem, independente do que julgam, independente do que aconteça, quando a gente está firme na palavra, quando a gente conhece esse Deus que é verdadeiro, que não é um Deus que está lá longe, é um Deus que tem promessas, é um Deus que resgata quem Ele quer resgatar. É o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fez milagres lá no começo dos tempos. E Ele continua fazendo milagre hoje. Eu sou um milagre aqui. Eu estou falando aqui só pela graça. Eu nunca fui nem de falar. E Deus está me preparando, porque Ele quer que eu fale mais. Então, amém. Então, que a gente possa entender isso. Uma coisa que eu nunca fiz foi colocar os filhos contra o pai. Nunca fiz isso. Eu não quis que eles tivessem raiva do pai deles. Porque ele era o cara? Não, ele não era, não. Mas a cabeça das minhas crianças estava protegida. Contra a raiva, contra o ódio, contra o desprezo, o desamor, contra o abandono, contra tudo. Eu não ficava falando mal dele. E quando ele vinha visitar, muito raramente, no começo eu até saía de casa. Quantos dias você vai ficar? 3 dias. Então, toma que os filhos são teus. Eu saía de casa e ele ficava. Eu falava, não vale nada. Mas é o pai, o que eu posso fazer? Coitado, que Deus o tenha. Mas E essa sabedoria não veio de mim, gente. Porque por mim, quando ele chegasse, eu tacava a porta na cara dele, eu mandava embora. Eu arrumei briga com meus irmãos todos, porque eles queriam uma vez que eu chamasse polícia, que eu mandasse ele preso. E eu falei, não.
Não vão fazer isso. Dentro da minha casa, meus filhos aqui vendo isso, mas nunca. Ninguém vai chamar a polícia, ninguém vai mandar o cara preso. Meus filhos não vão ver essa cena. Meus filhos não. E daí eles brigaram muito comigo, me xingaram, falaram que eu era uma trouxa, eu tinha que me lascar mesmo. Foram embora e largaram ele lá. Daí eu saí, deixei ele com as crianças, falei, fica com teus filhos. E assim foi. De vez em quando ele vinha, uma vez por ano. Mas tudo bem, ele vinha e eles ficavam juntos, e uma vez ou outra eles iam para São Paulo, eu ficava morrendo de medo deles não voltar. Ia lá ficar com o pai uns dias, eu quase morria, mas quando eu via, estavam de volta, graças a Deus. E daí eu tive que praticar uma coisa que é muito difícil, né? Que é o perdão. Eu tive que perdoar. Porque enquanto eu não perdoei, essa ferida ficou no meu coração, ela ficou ali me torturando, me torturando, me torturando. E me impedindo de avançar também. Porque quando a gente não perdoa, a gente não avança. Porque a gente carrega um peso nas nossas costas que, se a gente não liberar o perdão, a gente vai ter problemas sérios. E Deus foi falando muito comigo, e eu fui aprendendo que o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Ai, mas ele não merece. Não interessa, não é sobre ele. É sobre mim. É sobre a minha vida. É sobre a minha caminhada. E eu fui perdoando meus irmãos. Eu perdoei um irmão meu que pouco tempo depois ele faleceu. E daí, na hora de perdoar o pai dos meus filhos, né? Felipe e a Carol iam para lá visitar o pai, e eu falei, eu vou junto. E aí, chegando lá, ainda tinha dúvida se eu ia, se eu não ia, o que eu faço, eu vou, eu não vou, mas eu falei, não, eu vim aqui para isso, eu tenho que ir. Daí pedi para minha irmã falar com eles lá, se eu podia ir na casa deles. Estavam lá fazendo festa, churrasco. E daí ele disse que eu podia ir, sim. E daí eu fui, daí eu conheci a minha... Como é que chama? Aquela pessoa lá. A outra. Eu conheci a outra. E daí, mas eu estava com o coração tão puro, assim, sabe? Tão sem raiva, tão sem mágoa, assim, que eu entrei, eu dei beijinho, eu conversei. Eu mostrei fotos da nossa neta no celular. Me deram janta. Ela fazia uma comida gostosa até. Era boa. Até que a janta estava boa. Jantamos, conversamos. Eu só não bebi, porque eles bebiam muito. Eu não bebi. E daí ali parece que foi uma faxina. Parece que foi uma coisa assim que Deus foi lá e tirou com a mão, assim, aquela mancha. Aquela coisa que pesava, que me prendia, que não deixava eu avançar, que não deixava eu crescer espiritualmente. E eu saí de lá, nossa, aliviada. No fim foram me dar tchau, queriam que eu dormisse lá. Eu falei, não, daí já é demais, né? Dormir não vou, não. Vou dormir lá na minha cunhada, desde que tem cama lá. Mas a gente precisa praticar o perdão. Porque se a gente não tem essa prática de perdoar, uma vez eu li que a falta de perdão é a mesma coisa de eu tomar o veneno querendo que a outra pessoa morra. Então eu preciso perdoar
para que eu me liberte desse peso e para que essa pessoa também siga a vida dela. É escolha, cada um que responda pelas suas escolhas. Ele fez aquela escolha, amém. Vai lá, curte, vive, faça o que quiser fazer, mas eu liberei. E eu saí dessa condição de ficar presa. Aquela bola, não é igual os prisioneiros antigamente, que andavam aquela bola presa com uma corrente. É assim que a gente anda quando a gente não perdoa. Então a gente precisa perdoar, porque quanto que Deus nos perdoa? Quanto que Deus tem feito por nós na nossa caminhada? Porque ninguém aqui é santo. Quanta coisa errada eu já fiz. Quanta coisa eu precisei me ajoelhar e falar, misericórdia, Senhor. Porque eu nunca fui essa cara de pastora aqui. Eu já tive o outro lado negro também. E eu não posso esconder isso. Todo mundo sabe. E quanto Deus me perdoou. Quanto Ele me sustentou. Quanto Ele me ajudou. Quanto a graça de Deus foi sobre a minha vida. E continua sendo. Continua sendo. E lá em Romanos diz, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso. Quanto mais eu me vejo uma pecadora, mais eu me arrependo. E eu vou para os pés da cruz e entrego e falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E me arrependo de coração, porque não pode ser da boca para fora, não. Porque eu posso enganar qualquer um aqui. Mas Deus eu não engano. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele lê os nossos pensamentos. Então eu posso tentar enganar todo mundo. Mas Deus eu nunca vou conseguir enganar. Em Efésios 2, 8 a 10. Acha lá. Não tem? Em Efésios 2, 8 a 10, eu pus só metade aqui do versículo, mas ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, pela graça, nós somos salvos. Nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós fazemos caridade, porque nós ajudamos com a cesta básica, porque nós cantamos aqui no louvor, porque nós ajudamos na diaconia. Ou porque lá na minha vizinhança, eu vou lá no vizinho e dou um bolinho lá de vez em quando, isso não me salva. Ah, eu nunca roubei, eu nunca matei. Tá, e daí? Isso é uma questão de caráter. Uma questão de ser uma pessoa de boa índole, e não porque eu estou salva. Eu só sou salva pela graça. Eu só sou salva quando eu creio que Jesus é o meu Senhor. E quando eu sigo nos caminhos dele. E quando eu digo, Jesus, você é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu decido seguir os teus caminhos, porque fora dele, a nossa vida está por um fio. Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Isso vem de Deus, não vem de mim. E a gente precisa viver isso cada dia da nossa vida, cada momento, cada situação. Não é por mérito, por obras, que nós somos salvos.
Ela é um dom de Deus. E a gente precisa estar todos os dias nos colocando aos pés da cruz e clamando para que Deus tenha misericórdia e que Ele faça de nós pessoas melhores todo dia, porque nós precisamos. Gente, todo dia a gente precisa pedir: Deus, tenha misericórdia. Porque como seres humanos, pessoas que nós somos muito falhos. Nós somos muito fracos. E nós não temos esse poder de fazer as coisas acontecer e ficar melhor se a gente não for para Jesus. Se a gente for todos os dias ali, ó, vai lá, ajoelha e ora. E nós precisamos lutar contra as forças do mal, contra os pensamentos que vêm na nossa mente, que querem nos derrubar. Porque vêm. Os pensamentos vêm e querem derrubar, querem derrotar. Toda hora, todo dia, diante dos problemas, diante das situações. O inimigo vem e ele ataca. Mas na palavra também diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. É contra ele que a gente tem que brigar todos os dias. É contra ele que a gente precisa se revoltar mesmo e falar: não, aqui não. Você não tem poder. Você não tem poder sobre a minha mente. Porque a nossa mente trai a gente muitas vezes. Trai a gente muitas vezes e a gente precisa estar atento. A gente precisa estar firme para poder lutar contra isso e brigar com esse capeta que está aí solto. Quanta coisa feia, quanta coisa ruim que o mundo está vivendo. Essa história agora, esses dias dessa boneca, né, Noeli? Misericórdia, gente. O que é essa história dessa boneca? Gente, isso é coisa do capeta. Quanto mais a gente vê, mais a gente fica indignado. E as pessoas ali aplaudindo. Milhões de visualizações. Misericórdia. Isso não é de Deus. Isso é o mundo jaz no maligno. E a gente, como cristão, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. A gente precisa se colocar mesmo no lugar de guerra. Porque eu não sei o que vai ser dos nossos netos e bisnetos, eu não sei. Nossos filhos estão resolvidos, né? Tudo crescidinho, mas e a geração que está vindo? E as próximas gerações? Como é que vai ser? Eu não quero um neto boneca. Eu me nego. Eu me nego. Eu quero um bebê que chora. Faz xixi, cocô, tem dor de garganta. Quero tudo isso. Quero que os filhos fiquem a noite inteira sem dormir. Igual eu fiquei quantas vezes. Quantas vezes passei noites em claro? Vocês não têm noção. Então a gente precisa mesmo estar firmado na palavra, a gente precisa estar firmado na verdade da palavra de Deus, que é a única coisa que nos dá esperança. Pedro diz que só Jesus tem as palavras de vida eterna, e é só Ele mesmo, não tem ninguém mais. Ninguém mais pode nos dar essas palavras de vida eterna, essas palavras de um futuro, de uma prosperidade, de uma vida abundante, de uma vida cheia da plenitude de Deus. Só Ele pode dar, ninguém mais pode dar. E o mundo está vivendo muita crise, né? Crise da verdade, crise da autoridade dentro da família. As famílias estão sendo desconstruídas. As famílias estão sendo desvalorizadas hoje em dia, não tem mais valor. As escrituras são rejeitadas. Ninguém lê a Bíblia. Isso é
coisas para o pastor só. O pastor lê, não está bom, ninguém mais precisa ler. A autoridade da igreja é desrespeitada. As pessoas vêm para a igreja, mas elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir palavras que mexem no ego delas. Importante é o amor. Importante é ser feliz. É isso que as pessoas querem ouvir hoje em dia na igreja, nos púlpitos. Eles não querem ouvir a verdade. E a verdade está aqui, ó, na palavra. Só na palavra. A autoridade de Deus está sendo zombada. A gente vê as pessoas zombando de Deus. E o quanto isso dói no nosso coração. O quanto isso nos fere como cristãos. Cristãos que acreditam num Deus que é o único, que é o verdadeiro, que é o soberano, que está acima de tudo e acima de todos. E é só Ele. E o quanto a gente se magoa vendo pessoas zombando de Deus. Acreditando em entidades e coisas, e sei lá nem o que, o nome que fala. Não quer saber. E quando os pastores começam a falar firme do pecado, da palavra, vão tudo embora. Só que daí eles estão fazendo o contrário, eles estão falando o que as pessoas querem ouvir. As igrejas estão cheias. As igrejas estão se enchendo. Mas enchendo de gente vazia. Enchendo de números. E se a gente não cuidar, isso aí logo, logo chega na nossa casa. Essa falta de amor, essa desconstrução da família, essa falta de zelo pela palavra de Deus. Tudo isso chega na nossa casa rapidinho. A gente tem que parar de viver esse falso evangelho, que é um evangelho só de conveniência. O que for conveniente para mim, então ótimo. Eu vou ler essa parte aí da Bíblia. Agora, o que não condiz com o que eu quero, eu deixo para o fulano ler. As pessoas querem viver um evangelho que só promete bênçãos, sem arrependimento, né? Um evangelho que fala de prosperidade, que não precisa ter renúncia. Não precisa renunciar a nada não, irmã. Pode continuar aí na sua vidinha mundana, que está tudo bem, Deus é bom, Jesus é lindo, maravilhoso, Ele perdoa, Ele ama acima de tudo. Ele ama mesmo. Ele ama mesmo. Só que Ele não tolera o pecado. Ele não tolera essas coisas que o mundo está pregando e está colocando na mente das pessoas. E que a gente possa acordar para isso. E a gente tem que lembrar que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E é só por causa delas que nós não somos consumidos. E é só por causa dessas misericórdias que a gente pode acordar toda manhã e dizer: glória a Deus, estou vivo mais um dia. Posso viver mais um dia da minha vida para glorificar o nome do Senhor. Eu faço um devocional faz anos já, e essa semana eu estava lendo uma palavra que falou bastante comigo. E ela diz assim: nosso Senhor Jesus é sempre abençoador e jamais, nem por um único momento, retira sua mão. Enquanto houver um jarro de graça que ainda não esteja cheio até a borda, o óleo não cessará de fluir. Ele é um sol que sempre brilha, é um maná sempre caindo pelo campo, é uma rocha no deserto,
sempre enviando fluxos de vida de seu lado ferido. A chuva de sua graça está sempre caindo. O rio da sua generosidade está sempre correndo, e o poço de seu amor está constantemente transbordando. Como o rei jamais pode morrer, da mesma forma sua graça nunca falha. Diariamente colhemos seu fruto, e seus galhos se inclinam em direção às nossas mãos com um novo estoque de misericórdia. Há 7 banquetes por semana e refeição farta todos os dias, e isso acontece durante todo o ano. Essa é a misericórdia de Deus e a graça dele, que não tem fim e que é abundante, e que nós podemos experimentar todos os dias da nossa vida. E que a gente possa crer nesse Jesus que é o único, que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. E a minha família imperfeita, que é a mais perfeita, a Fabiana, minha célula, a gente falando sobre isso outro dia, ela falou assim, a minha família é perfeita. E é a família que Deus me deu. Então, ela é perfeita. Eu falei, exatamente. Para nós, a nossa família é perfeita. E não poderia ser diferente, senão não ia ser a nossa família. E a nossa história não poderia ser diferente. Tinha que ser essa história. Porque Isaías também fala que nós temos que ser as testemunhas de Deus aqui na terra, nesse tempo. E nós temos que contar as testemunhas daquilo que Deus fez e que Ele continua fazendo. E Ele vai fazer muito mais, amém? Nós temos um vídeo rapidinho, 1 minutinho só. Vamos passar um vídeo aí para vocês verem da minha família linda. Eu não ia perder essa oportunidade. Tua doce voz me queima fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo. Amém. Amém. Toda honra e toda glória a Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Deus, te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça abundante, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre meus filhos, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Jesus. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor é a rocha, Deus, onde nós nos firmamos a cada dia. Pai, que o Senhor possa ser, Deus, com todos nós, Senhor, como pais, como mães, como famílias, Deus. Que o Senhor possa, Deus, dirigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, Jesus. Que nós possamos viver cada dia da nossa vida na plenitude da tua presença, e que a gente possa, Deus, te louvar, te honrar, mesmo diante das tribulações e das provações que nós passamos. Que isso tudo, Jesus, seja mesmo para testemunho daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor faz em nós e através de nós.
Pai, use-nos, Senhor, use-nos, Deus, e que o Teu reino cresça e se estabeleça, Senhor, e que caia por terra todas as potestades, Deus, que estão vindo sobre o mundo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa a Tua igreja, usa os Teus filhos, Deus, para falar do Teu nome, para ensinar a Tua palavra, Deus, para que o Senhor seja conhecido, Deus, não só aqui na Manaim, mas em todos os lugares da terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, que o Senhor venha com o Teu reino, Deus, sobre esse mundo que está aí fora, Deus, cheio de coisas erradas, Deus, que nós não concordamos, Senhor, porque não condiz com a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um de nós, Senhor, venha sobre nossas famílias, Deus, e não deixe, Deus, que nós fraquejemos durante a nossa caminhada, Pai, nos fortalece, Senhor, nos fortalece, Deus, para que a gente possa ver, Senhor, as próximas gerações também falando, levantando louvores ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós que oramos pelos nossos filhos, pelos netos e pelos bisnetos e por todas as gerações futuras, Senhor. Em nome de Jesus, que sejam gerações preparadas, Deus, para ensinar o Teu Evangelho e, acima de tudo, para viver, Senhor, segundo o Teu Evangelho. Tudo para a honra e para a glória de Seu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.